Vem cá. Que porra é essa de você ficar mandando conversinha em WhatsApp dizendo que você quer me vender? Eu duvido se o Flamengo não ganha do São Paulo ia ser dessa pegada aí. E tem que acabar com essa palhaçada de jogador brasileiro ser muito mimadinho no Brasil. Eles não aceitam ser contrariados, eles não aceitam banco. Aconteceu com o Gabigol lá na Internacional e foi fazer bico, nunca mais jogou. Boa, rapaziada, já me desculpando pelo sumiço. Hoje vamos ver o que está repercutindo na mídia. Diante o assunto Pedro do Flamengo. Já deixe sua curtida e vamos para o vídeo. Pedro se reuniu hoje com os jogadores do elenco do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, foi o mínimo que ele poderia fazer para ter pelo menos clima para trabalhar, gente. Se o Pedro não tivesse essa reunião, ia ficar um gelo insuportável, ia ficar um clima insuportável, jogadores iam ficar olhando com o rabo de olho pro Pedro, ia ficar tendo fofoquinha, ia ficar tendo comentário, ou seja, tem que se elogiar a personalidade que teve o Pedro, de chamar os caras todos ali para conversar, falar sua opinião. O que o Pedro disse? Ele disse que aquela situação do vazamento da notícia por parte do departamento de futebol, que foi inclusive para o nosso Mauro César Pereira, né, aqui, de que o Pedro seria negociável e aceitariam até 15 milhões de euros, que é um valor baixo por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com aquilo, tá? Ele deixou claro que ele ficou incomodado, que aquilo pode sim ter surtido efeito no seu treinamento, no seu desempenho, e ele ainda disse que teria ficado chateado com o uso das palavras pelo Felipe Luiz na coletiva, lamentável e ridículo, que ele acha que foram críticas muito pesadas para serem feitas publicamente. Não pediu desculpas para os jogadores e nem os outros jogadores também reagiram tanto, tá? Isso é importante deixar claro. Ficou um clima ainda meio ali conturbado. Agora, que bom que o Pedro fez isso, porque é o que eu digo, gente. O Pedro, se ele jogar o que ele está jogando e na forma física que ele está, dificilmente vai surgir proposta de 25 milhões de euros, que pelo visto é o que o Flamengo aceitaria no mínimo, porque aquela historinha de 15 milhões de euros já foi por água abaixo. Se for levar em conta a opinião do presidente do BAP. O BAP não vai negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Não vai. Ainda mais se for para time brasileiro, né? Se bem que ele já tem os 8 jogos. Seria difícil ir para algum time brasileiro. Mas o Flamengo vai querer 25 milhões de euros e com a bola que o Pedro está jogando, no ritmo que ele está, na forma que ele está nesse momento, dificilmente ele seria vendido. Então eu acho que o Pedro foi muito bem, porque ele fez o mínimo. Como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? Há menos de 2 anos estavam jogando junto. O Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro. Não precisava expor aquela entrevista para nós aqui que está trabalhando. Pô, sincerão, principalmente dentro do Flamengo, eu já tive a oportunidade de passar aí rapidinho e deixar esse clube rico. Só vale se estiver ganhando. Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. É muito... Não, porra, é porque eu trabalhei na Europa, não sei o quê. Não é assim também não, na Europa não é assim não. Não é assim não. O Mourinho de vez em quando dá um xilique com um ou com o outro, mas não é assim não. Há um respeito maior. E eu te falo mais, os jogadores não concordam com isso, porra. Porque foi com o Pedro, pode ser com o outro amanhã. E o Felipe Luiz é um treinador. Ele pode viver um mau momento. O Felipe Luiz ganha 2 Libertadores, ele sai do jogo nas 2 Libertadores. Ele é substituído nas 2. Sabe? Os companheiros correm um pelo outro. Eu duvido se o Flamengo não ganha do São Paulo, ia ser dessa pegada aí. E é um patrimônio do clube, é um patrimônio que não é barato, Pedro, pô. Pedro é um jogador caro de seleção. Eu achei que você pode resolver internamente. Uma entrevista dessa aí, eu não vi nenhum treinador europeu fazer, não, pô. Eu acho que o Felipe Luiz ele pode ter exagerado em alguns adjetivos. Exagerou. Lamentável, ridículo. Agora, eu acho também que tem que acabar com essa palhaçada de jogador brasileiro ser muito mimadinho no Brasil. Porque jogador brasileiro aqui no Brasil, ele é muito mimado.
Nada pode ser feito contra jogador. Por quê? Porque aqui a gente tem que criticar. Aqui a gente tem que falar quando um time joga mal, quando um time tá ridículo, e não aceita crítica. Eles não aceitam ser contrariados, eles não aceitam banco. Aí você vê, isso aconteceu com o Gabigol lá na Internacional, e foi fazer bico, nunca mais jogou. Não foi colocado entre os titulares, fez bico e cara feia no vestiário. Nunca mais jogou, meu amigo. Porque é isso que eu falo. Eu sei, eu concordo que o Felipe Luiz exagerou, sim, pela forma como ele falou. Mas eu acho que agora, ele falando, eu duvido que algum jogador no Flamengo que queira jogar no Flamengo vai fazer o que o Pedro fez. Por quê? Porque serve de lição. Ó, aqui comigo vai ser quem quiser trabalhar sério, quem aceitar ficar na reserva, quem aceitar minha metodologia de trabalho. O que eu digo é, ele foi muito radical? Talvez sim. Mas agora também acabou palhaçada no Flamengo. Ou vocês acham que alguém vai fazer corpinho mole agora? Agora, não pode prejudicar a si, aos companheiros e ao clube, sendo o jogador com o rendimento mais baixo em todas as valências físicas apuradas do treinamento. Arranque, desaceleração, giro, tudo. O Felipe Luiz falou, o Pedro foi o último em tudo e ele não pode, e não pode mesmo. Nós estamos falando do principal camisa 9 do futebol brasileiro. Nós estamos falando do camisa 9 do melhor elenco da América do Sul. Não é pouca coisa não, hein? Nós estamos falando de um camisa 9 nível seleção brasileira. Tanto que, quando ele se machuca em Curitiba, no ano passado, ele estava a serviço da seleção brasileira em vias de ser titular numa eliminatória para a Copa do Mundo. Um jogador desse porte não pode, por qualquer divergência interna que exista, treinar do jeito que treinou na semana passada. Do jeito que o Felipe Luiz contou e ele mesmo está admitindo na nota. Irmão, vem cá. Que porra é essa de você ficar mandando conversinha em WhatsApp dizendo que você quer me vender? E esse troço vazar e esse troço sair na imprensa que se tiver 15 milhões leva? Você tá achando que eu sou que tipo de profissional? Você tá achando que eu sou o quê, irmão? Essa discussão no ambiente de trabalho pode acontecer. Fica no limite ali, né? Mas pode. Agora, dentro da sala, quebrou o pau no off, abriu a porta no on, é sorriso na cara, é intensidade no treino e no jogo. Porque o grande prejudicado é o próprio Pedro. Todos se prejudicam de alguma forma. O Pedro é o maior deles. Mas o Flamengo também se prejudica porque paga um salário alto por um jogador que não tá treinando. Que não tá treinando bem. E se não treinar bem, não joga. A comissão técnica é prejudicada, porque se ela tem um plano de jogo pensando nesse cara, não dá pra contar com ele. O cara não tá treinando. Mas o maior de todos os prejudicados é o próprio Pedro. Porque não joga, porque perde a oportunidade de estar num jogo enorme contra o São Paulo. Na volta do Campeonato Brasileiro, com o Maracanã lotado. Como é que você vai ser convocado se você não jogar? Daqui a pouco tem uma data FIFA aí de novo, setembro. Aí vai que tá na cabeça do Ancelotti, não, vou chamar o Pedro agora. Como? Se ele não estiver jogando, eu não posso chamar. O grande, todo mundo se ferra nessa história. Quem se ferra mais é o próprio Pedro. Um profissional dessa envergadura, com essa experiência, com a idade que tem, não pode se comportar dessa forma. Esse é comportamento de início de carreira. Você tá tô na birra com o diretor, tô irritado, tô putinho, não vou treinar também. Ah, não vou também. Para, pô. Você com 17, 18, o moleque faz isso, você até vai lá, chama o moleque no canto e fala, pô, se liga aí, irmão. Você quer ser alguma coisa na vida? Não vai ser desse jeito. Mas com a idade do Pedro... Ah, desculpa, Pedro. Desculpa, entenda a chateação, mas isso não pode servir de justificativa pra você ser o último colocado nos treinos, pô. Detalhada a apuração dizendo, olha, o Pedro fez isso, aconteceu isso, no CT, nos Estados Unidos, jogador... Ah, foi ou não foi? Saiu que ficaram chateados com a postura do Pedro depois da eliminação pro Bayern. Que jogadores foram procurar o Felipe Luiz, tipo assim, pô, dá um se liga do Pedro aí, o Pedro tá vacilando. Que o Pedro pediu pra sair antes do treino e comunicou ao auxiliar que tava com a perna pesada, que o comportamento irritou o Felipe Luiz. Saiu esse monte de coisa. Antes, aí o Felipe Luiz falou, peraí, eu preciso justificar, pô. Ah, o Pedro tá barrado. Por quê? Porque aconteceu isso. Qual foi a minha leitura? Qual foi a minha visão? O que é que eu penso disso? O Felipe Luiz teve que dizer. O Felipe Luiz não colocou o caráter do Pedro em xeque.
Não atacou a honra do Pedro, do homem Pedro. Ele fez ali uma crítica profissional, como um comandante. Ele prestou contas, que é uma coisa que torcedor cobra muito. Pô, eu pago sócio, eu pago a camisa, eu compro camisa oficial, eu viajo, eu banco esse negócio aí, eu pago salário de jogador, eu pago PPV, eu pago isso, eu pago aquilo, eu preciso saber o que está acontecendo. Pois bem, o Felipe Luiz prestou contas. Olha, está acontecendo isso. O ponto é esse.